Boa noite, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma alegria estar aqui e a gente se move a partir dessa energia da alegria, né? Esse é o nosso sétimo encontro. Eu tenho dito que passa muito rápido e vocês vão ver que realmente passa, né? E hoje, antes mesmo de que eu relembre aqueles acordos que vocês sabem que eu gosto de fazer, eu queria dizer uma coisa que é incrível isso. A gente vai começar a falar sobre reencarnação. E não vamos dar conta de esgotar esse tema hoje. Então a gente vai dividir isso em três etapas. Na próxima semana, hoje a gente vai começar a falar sobre reencarnação e ciência. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre reencarnação, mas de um aspecto da educação. E depois, lá na outra semana, daqui a 15 dias, a gente continua falando de reencarnação, mas aí sobre o aspecto do planejamento. Bom, então com isso me leva aos nossos acordos iniciais, que são aqueles de que a participação de vocês é fundamental. Preciso que vocês participem, perguntem, né? Se caso tenham dúvidas, a gente vai se empenhar para que a gente saia daqui com o mínimo possível das dúvidas no tema de hoje. O que significa isso? Que se por acaso tiver perguntas, eu nunca cumpro isso 100%, mas eu vou também me esforçar para cumprir. Porque se tiver pergunta que seja das próximas aulas, já que teremos outras, me permitam dizer para vocês, olha, sobre isso aí vai falar na próxima semana ou na outra, né? Para que a gente possa potencializar o nosso tema de hoje, né? E ter o nosso tempo todo para o tema reencarnação e ciência. Bom, outro ponto você já sabe, mas não custa lembrar, para que vocês façam a pergunta, levantem o braço, aguardem o microfone chegar, para que a gente tenha na gravação, vocês todos sabem, né, que as aulas são gravadas e são depois, elas passam lá nos nossos canais de transmissão do YouTube, né, no TV Harmonia. E aí na gravação fica uma resposta sem pergunta, se tiver sido feita fora do microfone. Então, para que isso não aconteça, levantem o braço, aguardem a equipe chegar com o microfone e a gente terá a pergunta e a resposta gravada. Bom, sem mais delongas, né, entrando já no nosso tema, é sempre curioso, não sei se é assim para vocês, né? Vamos começar essa nossa conversa, mas na minha casa, na minha família de origem, né, originária, é um verdadeiro encontro ecumênico. Por quê? A minha avó, que está com 100 anos, né, firme e forte, parente se necessário, né, desejo ter herdado esse DNA dela, né, para ter essa longevidade também. Mas ela está com 100 anos, ela é evangélica, de uma igreja evangélica. E a minha mãe, né, também é evangélica, mas de outra igreja. Então as duas são, cada uma é de uma igreja diferente. O meu irmão é budista, eu espírita, e o meu pai já desencarnou, meu pai católico, e era católico praticante, não era daqueles que, né, daquele que vai à missa mesmo, domingo, ajudava o padre lá, dar a hóstia, aquelas coisas todas e tal. Então imagina, almoço de domingo, encontro ecumênico, né? Cada um na sua, professando a sua fé, né? Mas tudo bem, porque é tudo tranquilo, a família, né, entende, né, as semelhanças e as diferenças, e a gente vai tocando o barco, né? Só que de vez em quando eu escuto a minha avó falando assim, nessa encarnação eu não vou mais resolver isso. Aí eu, então você acredita em reencarnação, né? Não, não é bem isso, é modo de falar, né? E é claro, né? A gente sabe que esse tema, reencarnação, ele permeia as mentes de tal forma que a gente usa, né, como se fosse um termo, né? Reencarnação na outra encarnação, ou nessa ou naquela, e a gente usa isso muito naturalmente. Mas o fato é que nem todo mundo acredita em encarnação, né? E principalmente algumas filosofias religiosas dizem que isso é, né, coisa que não é possível, né? Então, será sobre isso que falaremos hoje. Bom, para a gente começar, vamos ver do que a gente vai dar conta hoje. Primeiro, nosso objetivo geral
é demonstrar que através de provas científicas, olha só, né? De provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, seria a reencarnação um dos mecanismos de evolução do espírito que somos. É o que a gente vai se empenhar para dar conta disso até o final. E para que a gente chegue a essa conclusão, a gente vai passar por esses 5 pontos aqui. Primeiro, mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas da história. Ou melhor, na história, na filosofia, nas mais diferentes religiões, apresentando inclusive os diversos trabalhos científicos a respeito. Ou seja, se tem em outras religiões, em outras filosofias, significa que o espiritismo não é o dono dessa ideia, né? Então tem mais gente falando sobre isso. Depois, explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese. Vamos falar sobre isso e saber do que se trata. Demonstrar que sem o esquecimento do passado não é possível o crescimento junto às outras criaturas. Né? Alguém aqui se lembra da encarnação passada? Alguém lembra aí? Não, né? Tem um porquê, nós vamos descobrir hoje por que a gente não se lembra, né? E explicar que os encontros e desencontros na vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. Né? Tem aquelas pessoas que, não sei se conhece alguém, mas a gente sempre conhece uma pessoa que fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, né? Eu sou diferente de todo mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? E não sei, mas pode ser que alguém, ou já tenha ouvido alguém falar algo semelhante, né? Mas fiquem sabendo que se está ali é porque tinha que estar. Ninguém está no lugar errado, né? E essas conexões com as pessoas que a gente às vezes acha que não é a pessoa adequada, são justamente com essas pessoas que a gente tem que aprender e ensinar. E as reencarnações, elas promovem isso, para que isso aconteça exatamente dessa forma. Então, não está errado, né? E, por fim, explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizados, que somos todos nós. Bom, como eu falei para vocês, só ratificando, a gente vai... É praticamente um bloco de aulas, né? Porque a gente começa hoje falando sobre reencarnação e ciência, na semana que vem fala sobre a reencarnação... passei aqui, não era para passar. Sobre a reencarnação como processo educativo, é onde a gente vai desconstruir aquela ideia de que eu estou pagando aquilo que eu fiz errado no passado, né? Ninguém paga nada nesse sentido, né? A gente tem a nova oportunidade de aprender aquilo que a gente não aprendeu na oportunidade anterior. Então não é por uma questão de pagar, mas a gente vai ver sobre isso na outra aula. E na aula 9, falar sobre o processamento, em que momento começa, né, quando acontece, né, quando, às vezes as pessoas perguntam assim, mas e afinal, a reencarnação começa quando nasce? Não, começa antes, né? Tem um momento lá, quando o óvulo está fecundado, ele nida, quando ele adere ao endométrio, nesse momento começa. Mas vamos deixar só curiosos para essas aulas. Hoje, a gente vai tratar do aspecto científico, né, da parte... até de muitos cientistas, vamos dizer assim, que não tem absolutamente nenhum vínculo com nenhuma religião ou com qualquer outra filosofia reencarnacionista e começaram a pesquisar a reencarnação, alguns até com aquela ideia de desmascarar, né? Tipo assim, vou lá, vou mostrar logo que esse negócio não existe e tal, e no final chegaram a conclusões diversas. Bom, mas para começar, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira delas é o seguinte, alguém aqui acredita em encarnação? Em reencarnação? Quem acredita, levanta o braço. Acredita, né? Pois é. Ó, estou entendendo que quem não levantou o braço é porque não acredita, né? Então, ó, eu também não levantei, vocês perceberam, né? Então, eu estou nesse time aí, eu não acredito em encarnação. Aí agora a gente vai ter que, vamos falar aí até o final para vocês entenderem, mas eu não acredito em reencarnação. Tá certo? Né? Tá bom, vamos ver por que eu não acredito. Segunda pergunta, se vocês acreditam ou se vocês não acreditam, o que é a reencarnação para vocês? Quem me fala aí o que é?
Ninguém? Pronto. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Pô, foi filósofo, você é Oscar. Pô, filósofo. Ô Luiz, eu tenho uma pergunta. Pois não. Se não quiser responder, depois vocês se preparam aí para responder. Eu trabalho com crianças, eu sou da educação física, trabalho com crianças autistas. E tem crianças que não têm família, que estão na tutela do Estado, né? Como é que se dá isso? Porque você, na sua explicação, você falou, não estranhe, você está numa família assim, que você fica, às vezes, incomodado. O que é que eu estou fazendo aqui, né? E aí tem um bocado de criança que não tem família, entendeu? E talvez eu esteja aqui saindo do tema da aula, por isso que eu deixo você à vontade aí, tá? Ainda bem que eu tinha acabado de falar, né? Eu falei, olha, se a pergunta for de aulas que virão, me permita dizer, porque é sobre educação, é a próxima aula, né? Mas de verdade, cada um tem, mesmo no nosso olhar, né, do desamparo, da possível dor e etc., mas há um aprendizado aí, né? Que bom que existem pessoas como você que estão lá amparando, né, e educando, né, essas crianças, mas há um ponto de educação, mas isso é a próxima aula que vai tratar disso, né? Bom, mas avançando então aqui, fora que o Oscar deu uma explicação, quer dizer, o conceito dele bacana, quem mais fala o que é a reencarnação? Eu queria ouvir mais sobre isso. Sabe por quê? Porque eu já ouvi falar numa tal de ressurreição, já ouviram falar? Será que tem diferença? O que seria a reencarnação? Me falem aí, por favor. Estou precisando entender isso. Opa, deixa eu chegar o microfone para a senhora. É ter uma nova oportunidade de voltar num outro corpo para viver novas experiências ou ter um novo resgate de algumas questões não resolvidas, enfim. Nossa, que coisa boa. A senhora, dona, não dá para enxergar daqui o crachá? Denise. Dona Denise, pois é, dona Denise. Então, o que significa? Que o espírito que pré-existe, num dado momento, se acopla a um novo corpo que está sendo construído para ele, e aí isso chama reencarnar. É isso, né? Ah, então tá bom. É porque a gente às vezes fica com dúvida, porque as pessoas falam de umas coisas, né, de ressurreição, de não sei o quê, e aí hoje é o dia da gente tentar tirar essas dúvidas e ficar claro, né? Bom, pois não, Doris. Deixa eu chegar o microfone para você, Doris. Doris Day, deixa eu chegar o microfone para você, por favor. Boa noite. Boa noite. Ó, a ressurreição é aquele corpo que foi voltar, o mesmo corpo, né? E a reencarnação, tudo isso eu descobrindo, eu não levantei a mão, estou descobrindo, tá? E a reencarnação é aquele espírito numa outra carne e não naquela mesma da ressurreição. Só mostrando duas diferenças. Eu não sei de nenhuma, de certeza, mas... Pois é, essas falam assim, eu não sei de nenhuma, mas foi certinho lá, né? Eu ia contar depois esse negócio para vocês, mas eu vou ter que contar agora, porque a Doris foi falar disso, né? Eu vou contar agora. Quando eu era jovem há pouco tempo, sabe o que eu fazia? Eu sou do Rio, né? E eu morava no bairro de Botafogo. Aí em Botafogo tem um cemitério chamado Cemitério São João Batista. E eu morava pertinho, eu morava ali na Real Grandeza, o cemitério era do lado. Aí eu e minha turma, a gente ia para o cemitério, no finalzinho da tarde, nem de noite não, levava uma vara assim, com uma latinha na ponta, e ia roubar manga no cemitério. Era deliciosa a manga, deliciosa, bem adubada, né? Pois é, era bem adubada. A gente pegava um monte de manga lá, botava numa bacia, e depois sentava lá e chupava as mangas todas. Aí eu fiquei pensando, agora, diante do que você falou, imagina que aqueles corpos que foram sepultados por ali e que se decompuseram e que parte daquelas moléculas que foram
desagregadas daquele corpo viraram adubo de manga, que eu chupei. E agora, se falar que é ressurreição, como é que esse corpo vai voltar? Porque como é que essas moléculas vão voltar para lá? Já foi, a manga já foi. E aí o que acontece? O nosso tema hoje é reencarnação e ciência, né? Será que a ciência diz que um negócio desse é possível? Sabe por quê? Porque eu não chupei as mangas todas, né? Teve mais gente que pegaram as outras. E aí o que acontece? Voltar essas moléculas todas para esse corpo voltar a existir, eu acho que não vai dar. E o pior é que o barro que sobrou, o pessoal ainda fez bloco que construiu, porque o cemitério naquela época que eu estou falando, já estou falando de uns 45 anos, quase 50 anos atrás. Então, o cemitério era todo horizontal, ele agora está todo vertical, porque subiu, né? Tem crematório, tem não sei o que e tal. Então, o barro que sobrou, fizeram um bloco, que fizeram a construção, eu não sei, essas moléculas não vão voltar para fazer esse corpo, não. E aí o que eu vejo é que a ciência vai dizer que isso não é possível, né? Essa tal dessa ressurreição desse jeito não é possível. Mas quando a gente fala de reencarnação, aí fica mais fácil, porque, né, foi o que a gente já falou. O espírito que pré-existe, né, se adapta, se molda, para que ele se acople a um novo corpo em formação. Pronto, então aí a ciência vai dizer, ó, aí pode ser. Então a diferença é nesse sentido, né? E aí, por fim, será que tem provas científicas disso? O que vocês acham? Será que tem? Bom, vamos ver, ficaram na dúvida, né? Uns fizeram assim, outros ficaram na dúvida, então vamos ver se tem. Bom, mas eu queria começar trazendo uma... Hã? Da ressurreição tem? Desculpa. A catalepsia. Exatamente, né? Pois que muitas vezes foram dito, depois ele ressuscitou, mas não é isso, mas a ciência explicou que era uma doença. É uma patologia, né? A pessoa fica com metabolismo muito... Mas engana muita gente até hoje, né? Fica com o metabolismo muito baixo, é dado, né, como morte, e depois a pessoa volta, né? Mas tem as ressuscitações também, porque às vezes uma parada cardíaca rápida, você vai lá e dá uma desfibrilada, o coração volta, né? Então tem essas, mas aí entrou um outro estudo para analisar isso, que a gente vai ver mais na frente, né? Que é o estudo das EQMs, né? Daquelas situações de quase morte, né? Mas eu estou falando da ressurreição do meu tataravô, que ficou lá no cemitério, né? Pois é, essa aí é que eu quero ver, né? Essa é que eu quero ver, não vai dar. Mas olha que curiosidade que eu trouxe aqui, ó. Lá o Instituto Gallup não tem uma pesquisa muito atual, afinal não tem gente pesquisando reencarnação todo dia, mas para trazer a ideia que eu quero trazer aqui, essas pesquisas que eu trouxe servem. Essa aqui, ó, é de junho de 2005 e dizia o seguinte, que em 1969 as pessoas diziam que acreditavam em reencarnação. Lá na Europa, 20% da população afirmava acreditar. Nos Estados Unidos, 20%, no Canadá um pouco mais, 26%. 21 anos depois, 1990, aumentou. Na Europa, 23%, nos Estados Unidos, 26% e no Canadá, 31%. Quer dizer, há uma crescente, né, essa curva aí, há uma crescente de pessoas dizendo que acreditam na reencarnação. Mas aí, tudo bem, né, como eu falei, né, a minha avó, que é evangélica, de vez em quando escapa lá, dizendo, na outra encarnação, né, por essa ideia permear de tal forma as mentes humanas. Mas aí, olha essa outra pesquisa. Ela vai dizer aqui do Brasil, e vai dizer que entre 5.700 pessoas entrevistadas em 236 municípios, essa pesquisa é um pouquinho mais nova, 2007, 37% desse grupo afirmou acreditar em reencarnação, 18% tinha dúvida, 44% afirmaram não acredito, né? E teve ali 1% que não respondeu. Bom, também não tem surpresa nenhuma nesses números aí.
Esse agora eu fiquei impressionado. Olha o que acontece. Quando se pesquisou, Instituto Gallup, em 1990, se pesquisou sobre a reencarnação entre os espíritas, eu imaginei que 150% ia dizer que acredita, né? Olha lá, 93% só afirmaram acreditar em reencarnação. Ou seja, tem um gap de 7% de pessoas que se declaram espíritas e que não acreditam em reencarnação. Talvez, não sei se é pelo mesmo motivo, a gente vai ver. Talvez eu esteja nesse grupo aí de 7%. Mas vamos ver se é pelo... Ali eles estão dizendo que não acreditam, né? Não sei por que motivos, mas... Bom, 79% na Umbanda, acho que era mais ou menos isso esperado. No Candomblé, 68%. Agora, 44% dos católicos declararem acreditar em reencarnação, é um número gigante isso, né? Porque se a gente considerar só no Brasil, o espiritismo é 3% da população, 3%. Imagina, 44%, é muito mais do que todos os espíritas que se declararam ali acreditar na reencarnação. Então, foram só números, só curiosidade, não são números atuais, mas de qualquer forma é só para que a gente tenha uma ideia do quanto esse tema impacta nas mentes, né, de quantas pessoas falam e acreditam ou não a respeito disso. Bom, como eu falei, o Espiritismo não é o detentor dessa ideia, nem o criador. O Espiritismo que falou, a partir de agora todo mundo reencarna. Não, é algo que já há muito tempo se fala e se estuda a respeito. E olha de quanto tempo a gente está falando. Lá em 3.000 anos antes de Cristo, na civilização egípcia, se encontra lá na sepultura do faraó Ramsés III, no sarcófago de Sete, em que se vê uma alma condenada a tomar o corpo de um porco na terra. Quer dizer, havia uma ideia, e a gente vai falar, havia não, ainda há dentro dessa crença, né, de que os espíritos poderiam reencarnar em corpos de animais, né? O Espiritismo, já vamos, né, tratando disso, o Espiritismo não pensa dessa forma. Ele vai dizer que a reencarnação é um mecanismo de evolução, ou seja, que a nossa caminhada é progressista. Então, hoje eu estou melhor do que fui ontem e amanhã estarei melhor do que estou hoje. Então, eu não poderia voltar para um corpo animal. Então, esse é o pensamento espírita. E tem algumas explicações técnicas e científicas para isso, que a gente vai falar mais na frente. Mas a civilização egípcia dessa época pensava assim. Aí, 2.000 anos antes de Cristo, na Índia, então, há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre a crescer os teus raios, inflamar os teus fogos. De onde nasceu a alma? Uma pergunta, né? Umas vêm de nós e daqui partem, e outras partem e tornam a voltar. Opa, já tem aquela ideia, né, de que há essa transição, né? Ora estão aqui, ora estão num outro mundo, e depois retornam. Então, já há algo bem semelhante. 580 a.C., na Grécia, aí Pitágoras diz assim, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Eufórbes no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Então, uma lembrança, né, de Pitágoras de uma vida anterior dele, o que denota, né, que ele já, a premissa da crença na reencarnação, né, inclusive na declaração dele. Aí, 530 a.C., o povo hebreu, ele já diz assim, olha, o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção, por excesso de erros, perderá-se, e retornará para consertar sua alma. Opa, já estou sentindo que tem aí aquela ideia do pagar, né? Que, ó, se ele errou, ele vai ter que voltar para pagar
Talvez, olha de onde está vindo essa ideia, né, de que a reencarnação vai servir para que a gente pague com os nossos erros, né, os nossos pecados de vidas passadas, né? Então, talvez venha daí a ideia. 33 depois de Cristo, aí, já no cristianismo, né, vai dizer o seguinte: a alma veste vários corpos em tempos diferentes. A alma, presa ora nessa criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, já está trazendo bem próximo da nossa ideia atual, e o próprio Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, olha só, há quanto tempo está se falando a respeito disso, né? E nos trazendo pistas a respeito. Bom, mas a gente está hoje aqui para exatamente tirar essas dúvidas, e nós falamos sobre ressurreição, sobre reencarnação. Então, afinal, na visão espírita, o que é a reencarnação? Então, segundo Allan Kardec, ele vai dizer que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, essa é a ideia da reencarnação, né? O espírito que pré-existe assumir novamente o veículo de manifestação na dimensão material, que é o corpo físico, né? Bom, até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Pronto. Então, olha o que Adenauer fala no livro de vocês aí, no Conhecendo o Espiritismo, né? Ele vai dizer que a reencarnação é um mecanismo obrigatório. Então, olha o que acontece. Quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, vamos reencarnar. Então, é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela, não há privilégios. Não adianta pensar, né, eu sou amigo do rei, e aí eu vou escolher minha encarnação. Não tem jeito, vai todo mundo passar pelas mesmas condições e situações. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. Então, imagina que eu e o Rodrigo, na vida passada, a gente se degladiava. A gente brigava o tempo todo. E se fosse assim, eu levei prejuízo, né? Porque olha o tamanho do Rodrigo, olha o meu tamanho aqui, né? Aí, rapaz, a gente brigava e era aquele negócio todo e tal. E no final, o Rodrigo desencarnou e eu desencarnei também. E a gente de mal, né? Porque era o tempo todo um fazendo mal para o outro. Aí, a gente reencarna, aparece aqui na ULE. Eu olho para o Rodrigo e falo: é você? Calma aí que eu vou me vingar. Peraí, né? O negócio não ia rodar. E assim, dessa forma, eu não lembro se o Rodrigo porque pelo tamanho dele, ele me pegou de jeito, me espancou, né? Eu levei a pior nessa história. E aí, se eu me lembro disso, pronto, eu ia ficar com raiva dele agora. Mas eu não me lembro. Então, opa, Rodrigo, pô, você é um cara maneiro, vamos começar de novo aqui e tal. Então, claro que eu estou dando um exemplo muito simplesinho, né? Muito, né, genéricozão, mas para que a gente entenda, né, que abre oportunidades, né, de novos relacionamentos. Bom, e qual é a diferença, né? A gente já alinhavou sobre isso, entre esses pensamentos. O primeiro, a ressurreição. Então, a gente já contou, eu falei que eu ia contar depois a história da manga, né? Mas eu acabei contando antes, por causa disso, porque não dá para a gente aceitar que aquele corpo que já foi sepultado há, sei lá, 40, 50 e outros que são muito mais tempo do que isso, né? Que esse corpo vai se remontar para ressurgir, né? Para que haja, para que a gente volte a ocupar aquele corpo passado. Não dá, a ciência vai dizer que não dá, então pronto. Mas existe uma outra ideia, que é a ideia da mente e psicose, que é aquela ideia
de que o espírito poderia retroagir e ocupar corpos menos complexos, né? Por exemplo, ocupar corpos de animais. Então, dentro da filosofia reencarnacionista da Índia, por exemplo, um monge, né, que é uma pessoa de certa ideia de evolução, poderia reencarnar num animal, numa vaca. Daí eles consideram até, né, que são sagradas, porque pode uma pessoa reencarnar naquela forma, né? O pensamento espírita não aceita isso. E não aceita porque há uma progressão, há um aumento, um ganho de complexidades, e que ocorre nas duas etapas, tanto na evolução do corpo, quanto na evolução da alma, do espírito. Então, quando nós habitávamos lá, as cavernas, né? Quando os corpos eram do Pithecanthropo, do Neandertal, do Sapiens, os corpos tinham uma complexidade compatível com o espírito daquela época, né? Com o espírito primitivo, com o espírito recém-formado, vamos dizer assim, né? Ele acabava de sair lá do reino animal, estava iniciando ainda na primitividade. Então, era compatível. De acordo, a gente veio evoluindo de lá para cá, de acordo com esse aumento de complexidade, a gente chegou até aqui. Aí imagina agora a gente voltar a animar um corpo animal. Não é possível. E aí, o que a ciência vai mostrar como diferencial? Quando... Até vou fazer um parênteses aqui, porque eu vi esse exemplo na aula passada, e que a gente falou sobre isso, e é um exemplo que traz uma boa ideia. Imagina que a gente tem, quem viveu lembrará, que a gente tem um computador, um PC XT, aquele que a tela é azulzinha, que fica piscando lá, comando do DOS, né? Que o disquete era desse tamanho assim, né? Aqui a gente tem uma máquina daquela. Aí eu pego agora o Windows, nem sei qual é o Windows mais moderno, se deve ser 11, né? Pego o Windows 11 e vou colocar lá naquele PC. Não funciona. Funciona? Não dá, né? Pois é. Então é mais ou menos assim. Imagina que o corpo animal é como aquela máquina antiga, né? Que tem baixa complexidade. Aí você pega um software muito moderno e vai colocar nela? Não dá. Você vai pegar o espírito hoje, né, com a complexidade dele, e vai colocar lá num corpo. Não dá. O sistema nervoso, né, do humano tem uma complexidade que o espírito não vai conseguir manejar aquele outro sistema nervoso muito menos complexo. Então, não dá. Então, dentro do pensamento espírita, isso não ocorre e não tem jeito, né? A reencarnação é progressista, ou seja, a gente está sempre melhorando, está sempre evoluindo, e a própria reencarnação é de fato um mecanismo muito importante de evolução. Cada nova encarnação a gente vai se desenvolver numa determinada área. Falando em evolução, eu até a partir de um dos livros do Adenauer, li uma descrição que achei que é sensacional, é a que eu mais gostei, porque eu achava antigamente, vou voltar a falar, eu já comecei a aula falando da minha família, né, originária, eu falava assim, olha, a minha avó é a pessoa mais evoluída do mundo, porque ela é aquela que ela acorda rezando e ela dorme rezando. Então, nessa dimensão da espiritualidade, ela está no topo, mas certamente ela tem uma infinidade de outras dimensões das quais ela precisa, ainda está muito aquém, e que ela precisa se desenvolver. Então, o que a gente vê às vezes como evolução é apenas numa determinada dimensão. Aí, essa definição de Adenauer diz o seguinte, que evolução é igual à complexidade da aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida.
Ou seja, em cada encarnação é preciso que a gente se desenvolva, que a gente ganhe complexidade, ou melhor, que a gente ganhe habilidades nas dimensões. Então, ora a gente vai estar se desenvolvendo numa região, ora em outra região, e assim até que a gente se torne, né, perfeito, talvez, né, espírito puro, né? Não sei se essa perfeição aí é o fim da linha, mas até que a gente se torne espírito puro. Bom, repare, então o que houve com Jesus Cristo? Jesus Cristo, eu falei assim, vamos fazer pergunta fácil, gente, para a gente ficar no tema, né? Mas aí tem que vir alguém para fazer uma pergunta dessa. Brincadeira, né? Jesus Cristo, vamos partir para a fofoca espiritual agora. O que acontece? Jesus Cristo é um espírito que já está lá no último escalão, né? Se a gente for para o livro dos Espíritos, lá nas perguntas entre 100 e 113, falam sobre a escala espírita. E vai dizer que existem 3 grandes categorias. A categoria dos espíritos imperfeitos, a gente talvez tenha um pezinho por aí. Os bons espíritos, a gente também talvez tenha um pezinho por lá. E o espírito puro. E esse espírito puro é a condição que Jesus alcançou. Então, para que ele reencarnasse, aí é a parte da fofoca espiritual, né? Porque o pessoal diz que o sofrimento dele foi no Calvário, foi lá carregando a cruz, ganhando chicotada, coroa de espinho, né? Nada disso, aquilo para ele foi beleza, ele já sabia que ia ser assim. O maior sacrifício foi ele densificar um perispírito para que ele pudesse reencarnar, porque ele não precisava mais, estava livre, espírito puro, né? Então, essa é a condição. Nós ainda estamos muito aquém dessa condição. Então, a gente ainda precisa de muitas encarnações para que a gente chegue a essa condição dele. Mas chegaremos, isso com certeza. Pois não, Emerson, deixa eu chegar o microfone aí para você. Contar uma historinha da minha família. Boa. Tinha 2 tias, já faleceram, só que uma era do candomblé. E aí ela recebeu o santo dela, a entidade dela, e reunião de família no domingo, ela falou assim: minha irmã Lourdes vai sofrer muito nessa vida, porque na vida passada ela era um general e matou muita gente. Então, aí essa tia minha, que era do candomblé, veio a falecer, e tipo, 7 anos depois, essa tia minha, que ela disse, descobriu câncer no útero, e esse câncer comeu ela de dentro para fora. Ela levou 10 anos. Veio a diabetes, teve que cortar um pedacinho do pé, tornozelo, foi subindo, umas 3 cirurgias cortando a perna dela. E ela não resistiu durante 10 anos. Sofrimento puro durante 10 anos. Então, por isso que eu acredito na reencarnação. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta. O que é que você acha da regressão? Quais são os pontos positivos e negativos? Porque eu penso o seguinte: você fazendo regressão e descobrindo o que foi que aconteceu lá atrás, você pode melhorar nessa vida. Mas eu também, por outro lado, sei que pode ter alguns perigos. Quais são eles? Bom, foi um combo, né? Não foi uma pergunta só. Vamos agora como Jack, por partes, né? Então, vamos lá para o início. Primeiro, a história da sua tia. Tem mais, ó. O combo vai crescer, ó. Só para complementar. Uma conhecida minha já fez regressão umas 3 vezes. E ela disse que as 3 vezes que ela fez, ela gostou, que foi situações diferentes que ela descobriu em vidas passadas, e que ela agora sabe qual é o significado dessa vida dela. Sabe por que ela nasceu daquela família, por que ela está com aquele marido. Tudo isso, e que aquilo transformou a vida dela. Mas eu quero saber a sua opinião. Rapaz, eu estou com medo da minha mulher. Agora você falou para ela descobrir por que ela está com aquele marido. Se a minha mulher resolver fazer regressão. E aí? Vamos abafar esse caso aí, porque... Mas, bom, tudo bem, vamos por partes, como eu falei, né? Primeiro, a questão lá da sua tia. Beleza e tal. Só que me remete a pensar sobre uma coisa. É porque, às vezes, a gente... E temos muitas histórias assim. Eu também tenho algumas histórias, não só da minha família, mas de pessoas, né, que receberam... avisos, né, sobre vidas passadas e tiveram uma vida com alguma dificuldade em função disso. Só que às vezes isso nos faz pensar que é só isso,
que a gente só está aqui pagando, penando, né? E porque a gente foi um general, porque a gente foi malzinho na outra encarnação e está pagando. Mas tem coisas também do outro lado, que a gente está, né, agora se deliciando da vida, porque você construiu isso no passado. Isso também acontece. Então é só o primeiro ponto. Segundo, é que aí, entrando um pouquinho, já que a próxima resposta se refere a uma questão mais psíquica, né? E eu vou responder como terapeuta, então, existem protocolos de funcionamentos psíquicos. Se você hoje, né, pensar que se você errou lá na vida passada e fez algo de errado, porque foi um general, né, e agora você vai ter que pagar ou vai ter que, né, lidar com aquelas questões pretéritas, então isso vai acontecer. Aí entra uma lei muito conhecida chamada causa e efeito, né? Porque você tem um protocolo de acreditar que aquilo vai acontecer dessa forma. Bom, não é o único protocolo. Tem uma outra forma de pensar. Aquela, por exemplo, que eu prefiro pensar, que se eu errei no passado, se eu fiz alguma coisa, se eu fui um general miseravão e fiz alguma coisa de errado, era o que eu podia fazer naquela época, que era o que eu sabia, o que eu entendia e talvez fosse mandado a fazer, porque no caso de um general, ele não estava ali por si, estava cumprindo algo que é uma ordem maior. Então, se era o que eu podia fazer, eu agora não faria dessa forma, eu não estou obrigado a pagar ou a ser penalizado por algo que eu não sabia fazer melhor, era aquilo que eu sabia fazer. Então, essa é uma outra forma de pensar, é um outro protocolo psíquico. E se eu penso dessa forma, as coisas agora acontecerão para mim sem que eu tenha que pagar penas duríssimas em relação à vida passada. Então, esse é um ponto, só para a gente pensar, né, que não é só isso que acontece. É verdade? É sim, ocorre, não é dizendo que não acontece, não. Acontece sim, está certíssimo. E eu tenho um monte de histórias assim também. Mas não é só isso, tem o outro lado. Bom, e aí vamos agora para a terceira pergunta. Hoje eu estou com a memória boa, porque o combo foi tão grande que eu podia ter esquecido uma parte dela. Mas vamos para a terceira, a TVP, né, que é a Terapia de Vidas Passadas. Lá no slide 238 que eu trouxe hoje, a gente está no 8º, né? Tem 240 slides para passar ainda hoje. Lá no 238 eu vou trazer, inclusive, uma pessoa, uma terapeuta que usa essa técnica da TVP através de hipnose e que ela leva ao momento, vamos dizer assim, do trauma, daquela mácula psíquica. Então, eu diria, você perguntou a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião. Eu diria o seguinte, se você tem uma questão psicológica que vai ser diagnosticada por um profissional, algo que claramente será resolvido através de uma regressão, faça, porque a técnica é boa, funciona, resolve. Agora, se for por uma simples curiosidade, porque eu podia pensar assim, ó, eu tenho certeza que na vida passada eu fui um príncipe. Tenho certeza que é raro, inclusive, porque na minha combinação com a programação, eu tinha combinado que nessa vida eu ia ser mais bonito do que o Brad Pitt e mais rico que o Elon Musk. Aí, deu alguma coisa errada. Olha aí, deu alguma coisa errada. E aí eu quero voltar agora para poder resolver esse negócio. Aí eu diria para vocês, brincadeiras à parte, não, melhor não. Porque as coisas que você precisa vivenciar agora, elas precisam ser descobertas exatamente como elas têm que ser. Se fosse para você saber e melhorar, você já vinha sem esquecer, já vinha lembrando, né? Então, se tem de fato algo que vá resolver, tem um trauma e precisa ir lá para resolver, maravilha. Então, não. Então, a minha opinião é essa. Por curiosidade, não faça. Por curiosidade, não faça. Porque pode, ao invés de melhorar, pode piorar. Né? É o que eu estou falando. Vai que a minha esposa fica na curiosidade e ela vai ver lá atrás que hoje eu sou tão bonzinho, eu sou um anjo para ela,
Maravilhoso. Porque na vida passada eu maltratei ela, aí ela vai falar, tá vendo, era ele, não quero mais. Aí não, eu vou, né? Vai dar ruim. Então é melhor não, por curiosidade, melhor não. Melhor seguir o curso normal e ter os aprendizados e as descobertas normais que a vida vai te oferecer e é para o desenvolvimento de todos nós. Beleza? Pronto. Eu vejo a pessoa mexendo no cabelo, eu já achei que era pergunta. Eu já ia falar assim, não é pergunta não, né? Ela levantou assim, eu falei, vai perguntar. Bom, agora é. Ó. Mais essa para a gente avançar. Trazendo sobre o processo evolutivo que você falou e até dos 3 níveis, quando a gente olha ali para os espíritos puros e no mesmo nível ali da questão dos espíritos evoluídos, é correto de informar que o ciclo da reencarnação ele tem um início, meio e fim, vamos dizer assim, que a gente chega ali em um determinado limite que a gente não tem mais a necessidade de reencarnar para poder trabalhar com relação à prova? Vou responder por 2 prismas. Se você pegar o Livro dos Espíritos na letra, chega um momento que acaba. Então, eu vou mencionar então o mesmo trecho dessas perguntas. Chama-se Escala Espírita, esse capítulo, né? E são perguntas que vai da pergunta 100 até a 113, elas se referem à mesma coisa. E a conclusão desse capítulo vai dizer o seguinte, que quando você começa as reencarnações, você é um espírito imperfeito. Depois você vai reencarnando, aí você se torna bom espírito. Depois você continua reencarnando, e você se torna espírito puro. Quando você chega a espírito puro, não tem mais, você já se despojou de tudo aquilo que a matéria poderia te oferecer de aprendizado. Então você não tem mais a necessidade de reencarnar em corpos perecíveis. Então isso é a letra, é o que está lá no Livro dos Espíritos. Então daí se dizer que a nossa evolução é do simples, né? Faltou a palavra. Do simples e ignorante, tá vendo? A palavra ignorante não queria vir de jeito nenhum. Do simples e ignorante até a perfeição, né? Até estar fadado à felicidade. O que eu penso é que é o seguinte, então isso é o que está no livro. Agora, o que eu penso é que não pode ser o final. Imagina um videogame, né? Você vai jogando o jogo lá, espírito ganhou outra fase, espírito bom, ganhou outra fase, espírito puro, game over? Não, tem que ter mais alguma coisa, muda de fase, vai ter alguma outra coisa em outro lugar, que a nossa vista ainda não alcança. Então, como é que vai ser reencarnação, vai ser Transformer, né, de robô, sei lá, mas eu penso que tem que ter alguma coisa depois disso, né? Então, Jesus não está lá parado fazendo palavra cruzada, porque ele chegou lá no Espírito Puro. Deve ter alguma coisa. E os outros, será que é só Jesus? Então, meu pensamento é que tem que ter essa coisa que a gente fala de perfeição. Que perfeição é essa? Porque depois da perfeição deve ter a perfeição da perfeição e depois deve ter a perfeição da perfeição da perfeição, né? Então, eu acho que não vai acabar aí, certo? Bom, vamos avançar então um pouco mais e, por fim, a reencarnação. Aí é essa a que a gente está se referindo, aquela em que um novo corpo, né, é formado apropriadamente para as nossas necessidades. Então, é claro que foi uma brincadeira, né, quando eu falei que eu queria ser, né, na encarnação, mais bonito que o Brad Pitt, mais rico que o Elon Musk. Claro que foi uma brincadeira, mas bem que podia, né, não precisava vir tudo, né, mas alguma coisa. Mas não veio, tudo bem, né? Agora, dentro dessa ideia, né, do que vai ser da próxima encarnação, não é aquilo que a gente quer. Por isso é que não deu certo, né, quando eu desejei dessa forma. É aquilo que a gente precisa, é aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, o que é necessário, vai passar lá na terceira aula sobre a reencarnação, né, daqui a 15 dias, a gente vai tocar mais aprofundadamente nesses pontos, né?
aquilo que eu preciso, eu dentro de um planejamento, eu vou reencarnar numa determinada região, porque aquela sociedade vai me oferecer aprendizados, eu vou reencarnar dentro de uma determinada família, aí ó, a questão da família, né? Que vai me oferecer também aprendizado, mas que eu também vou levar, porque a gente não é via de mão única, é mão dupla. É aquilo que eu vou estar lá, eu estou ensinando e estou aprendendo, né? A convivência ali. Então, enfim, esse é o ponto. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Por isso, a reencarnação se porta dessa forma. Pois não. Você falou aí que não é o que a gente quer, né? Então eu quero ser bonito como Brad Pitt, quero ser rico como Elon Musk, mas é o que a gente precisa. Mas às vezes quando eu estou como espírito, aquilo que eu quero é justamente nascer numa família humilde, numa condição mais adversa, para desenvolver melhor meu caráter, para não me oferecer tentações de me perder com riqueza, com orgulho. Então, às vezes, o que eu quero realmente é aquela família humilde. Então, eu vou onde eu quero, mas só que eu estou vendo na ótica do espírito. Perfeito. Senhora, deixa chegar o microfone para a senhora. Deixa chegar o microfone para a senhora. Mas enquanto isso, deixa eu ir respondendo ele lá antes de... perfeito. Só que sabe o que ocorre? Algumas vezes, de novo, eu vou falar que não é. Mesmo assim, não seria a vontade do Espírito. Sabe por quê? Porque eu posso desejar isso por fuga. Porque eu não quero arrumar uma prova muito mais importante. Por exemplo, eu estou brincando aqui de Elon Musk, ainda que tem hora que eu falo essas coisas, eu fico pensando, os espíritos ficam ouvindo eu falando isso, ele diz que eu não quero riqueza, né? Não é isso não. Mas o que acontece é que a prova da riqueza é uma prova dura. As pessoas vão ter que se colocar de uma forma muito rígida para não sucumbir aí às tentações que a riqueza vai oferecer. Então, às vezes, pela fuga, eu opto por uma coisa simplesinha, porque eu não quero encarar uma situação maior, um desafio maior. E aí, de novo, não vai acontecer, porque não é o que eu quero, mesmo que eu esteja querendo algo muito simples. É o que eu preciso. E se eu preciso uma prova mais dura, ela vai acontecer, porque é o que eu preciso para me desenvolver, né? Então, aquela questão, eu de novo estou entrando na aula daqui a 2 semanas, não devia, mas aquela questão do plano, da gente pensar assim, eu vou participar do meu plano e vou escolher o que eu quiser. Não, você participa sim, com um dedinho bem pequenininho, porque o restante é tudo... Eu vou puxar a brasa para o engenheiro que ainda habita em mim, né? São os engenheiros siderais que vão te ajudar, vão te auxiliar, são espíritos que te auxiliam no seu plano reencarnatório, né? Então a nossa participação é bem pequena. Alguns diriam até que é quase nada, mas é bem pequena porque eu, por exemplo, estaria totalmente equivocado nas minhas escolhas. Eu ia escolher só o que não preciso. Então esse é o ponto, né? A senhora ia falar. Você já respondeu. Respondi? Já. Foi mediunidade. Eu captei a sua mensagem, amado guru. Pois não. Bom, então até aí tudo bem, né, gente? Bom, então vamos entrar numa outra etapa agora, que é a etapa das pesquisas, né, das linhas de pesquisas. A gente chegou a falar alguma coisa sobre isso, né, quando falou da ressurreição. Olha quantos campos de pesquisas existem, né, a respeito disso. Primeiro, a experiência de quase morte, né, que é aquela que a gente falou, né, que uma patologia que que engana, né, as pessoas. Aliás, de novo, fofoca espiritual, né? Contam que Lázaro, sabe aquela história do Lázaro, que, né? Lá, ó, primo de Jesus, lembra não? Né, que morreu, aí as filhas chamaram Jesus, poxa, vem, ele demorou. Quando chegou, Lázaro já tinha morrido, sepultado. Aí Jesus chega lá e fala, não, remova a pedra. Aí removeu. Aí aquele cheiro ruim, né, porque o cara já estava lá, né, uns dias. Aí ele levanta e anda. Aí o Lázaro sai de lá andando, né? Jesus não tinha colocado lá na receita dele, mas era cataléptico, né? A catalepsia foi que fez ele parar lá e morreu. No final, Jesus já sabia disso.
Então, fofoca espiritual, isso também não está escrito em lugar nenhum, né? Gente que está fazendo fofoca da vida dos outros. Mas essa patologia realmente engana. Mas existem outros momentos, às vezes um grande trauma, né, um acidente, um trauma leva a pessoa àquela parada por alguns instantes. Nas UTIs, né, deve acontecer, suponho, né, que eu não estou lá o tempo todo, deve acontecer várias vezes por dia pessoas que têm uma parada cardíaca e que elas são ressuscitadas. E aí tem muitas, aliás, tem uma série aí que fala, né, que quando a pessoa morre, aí vê aquela luz, né, e um corredor, né, tem um monte de ideias aí a respeito disso, né, e aquilo que acontece naquele momento, as pessoas se lembram e trazem relatos, né, a respeito disso. E aí, então, por isso tomar, né, uma gama muito grande de pensamentos nesse sentido, começou a se pesquisar a respeito. Então, para entender o que ocorre, né, nesse ínterim, né, entre estar de volta à vigília no corpo físico e aquela morte temporária. Aí uma outra linha de pesquisa, as memórias espontâneas em crianças. Então, o que acontece? Aliás, a gente vai ainda hoje, lá no slide 412, a gente vai ainda falar sobre os pesquisadores, né? Então, tem linhas de pesquisa. Agora a gente está falando das linhas de pesquisa, mas tem os pesquisadores. Não, antes de meia-noite a gente acaba. A senhora não se preocupe, não. A equipe está preparada, vai pedir pizza aí, caso, né, a gente passe do horário. Então, está tudo tranquilo. Então, a gente ainda hoje vai falar sobre esses pesquisadores, mas que tem linhas diferentes. Por exemplo, tem uma gama de crianças de uma faixa etária específica e que se recordam de coisas que aconteceram na vida passada e que trazem relatos completos, né? Olha, eu era fulano, fazia isso, aquilo, e vivi de tal forma, em tal lugar e tal. Então, são lembranças espontâneas. E aí se desenvolveu uma forma de pesquisar, de entender, né, o que essas crianças trazem. Inclusive no Brasil. Pois não, deixa eu chegar o microfone para você. Inclusive no Brasil, né, já existem universidades que estão fazendo pesquisas nesse sentido. Pois não. Eu tenho outra pergunta também, é sobre por que às vezes a gente pensa que já esteve naquele lugar, que você consegue identificar, assim... Pode ser. Concluiu? Isso. Nunca estive lá, mas eu sei que esse era assim, 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 entendeu? Sem nunca ter... Sem não ter ido lá, né? Antes, isso. Então, duas coisas. Uma é um fenômeno chamado déjà vu. Vou explicar os dois. Bom, uma você pode... Vou inventar uma história aqui, é só fantasia, só para a gente entender, né? Vamos supor que na outra vida, né, na vida anterior, você viveu no Rio de Janeiro. Bom, foi a primeira coisa que pensei aqui, né, por causa da origem da minha cidade. Você viveu no Rio de Janeiro. Mas agora você nasceu na Bahia. E aí você não foi ao Rio de Janeiro. Um belo dia, você vai ao Rio de Janeiro, quando chega lá você vai olhando os lugares, nossa, parece tudo tão familiar, não sei o quê. Então de fato, o resquício ali de uma lembrança da sua vida passada. E você passa em alguns lugares, e isso pode acontecer, inclusive Adenauer conta que ocorreu isso com ele. Ele viajou e ele chegou num determinado lugar e se lembrou de muita coisa da encarnação anterior dele, quando ele chegou no lugar. Então isso é possível, que você tenha lembrança. Agora, existe um outro fenômeno menor, vamos dizer assim, né, um outro fenômeno que é chamado de déjà vu. E esse fenômeno é o seguinte: toda noite, quando a gente vai dormir, acontece uma coisa que vocês já devem ter visto na aula 5, na aula 4, que é a aula de libertação. Peraí, agora mudou os números todos, agora é a aula 6 que é a libertação, né? 4 é aula 6, é porque mudou. Aqui falou sobre o desdobramento, é a libertação do espírito, né? Então é a aula 6, é anterior a essa. Então o que acontece? Quando você vai dormir, o corpo entra num estado de relaxamento, mas o espírito se liberta parcialmente, né? Ou seja, parcialmente porque ele ainda está ligado ao corpo. Tem um enlace lá chamado cordão de prata,
que permite a ligação entre o corpo físico e o perispírito. Mas o perispírito pode passear em instâncias espirituais compatíveis com a vibração dele. E aí vamos supor que naquela determinada noite você saiu do corpo e foi para um lugar. Não precisa ser longe, não, pode ser, né, perto. Foi para um lugar e vivenciou uma situação que ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque fora do corpo físico, o tempo e o espaço agem diferente sobre o espírito. Então, esse embotamento que a gente tem, agora, né, que eu estou aqui encarnado, acordado, é esse segundo, e a minha percepção dessa realidade que se dá através de 5 parcos sensores, né? Visão, audição, né? São os nossos 5 sentidos. Então, a minha percepção dessa realidade se dá através desses sensores. E eles são assim, é esse segundo, esse segundo, esse segundo, esse segundo. Agora, fora do corpo, a sua percepção do aqui e agora é diferente, é mais ampla. E aí você pode ter percebido uma situação que ainda não aconteceu. Bom, aí você volta para o corpo, acordou. E aí você vai naquele lugar, porque estava dentro já do plano, né? Que você iria lá. Aí você vai. Aí quando chegar, parece que já aconteceu isso. E não, isso que eu estou vendo aqui, nossa, parece que eu já vivi isso, já aconteceu, eu estava aqui com essas pessoas e tal. Aí esse é o déjà vu. Então é um fenômeno, vamos dizer assim, menor, porque é um desprendimento mais curto e que você tem uma percepção de uma temporalidade também muito próxima, né? A lembrança de outra vida é algo maior, porque você tem uma lembrança muito mais vasta, mas ela também pode ter uma clareza maior ou menor, né? De acordo com o evento que você esteja vivendo. Deixa eu chegar o microfone para você. Aqui? Ah, pronto. Você citou a questão da RCP, que é a parada cardíaca numa UTI. O que decide esse retorno? Quem decide? O paciente parou. Tem 20 minutos de reanimação. Aí, ele volta. Alguns ficam com sequelas, outros nenhuma acontece. Eu trabalho em UTI há 20 anos. E o que decide isso? Excelente pergunta. Sabe qual é a resposta? Não sei. Porque imagina... Transitório, rápido, né? Não, imagina... de verdade, eu não sei mesmo. A resposta é essa. Estou brincando, não. Sabe por quê? Porque eu imagino que são tantas possibilidades que não dá para a gente chegar a uma resposta dessa, né? Vamos supor, eu sou um anjo, né? Um exemplo de pessoa maravilhosa, né? Professor da ULI, imagina, professor da ULI, né? Tudo isso. Aí eu chego na UTI, vai ter um monte de espírito, falando, não, ele não pode não, ajuda aqui e tal. Aí estou brincando, tem bônus espiritual para que isso aconteça. Aí salvou. Por outro lado, eu sou miseravão, aquele cara que não faz nada direito e tal. Chega naquela hora, ninguém ajuda, deixa lá. Se ele voltar, porque voltou, porque está certo, mas se não voltar... Então, são tantas possibilidades. Não é que ninguém ajude. Não, eu estou falando ninguém espiritualmente, porque, claro, a equipe médica está lá, vai fazer. Não, porque assim, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou ter que falar. Meu pai, ele faleceu na UTI, ele teve uma parada de 20 minutos, né? Aqui em Salvador. Minha irmã, lá em Sergipe, mora lá. E ela sonhou com ele. Mais ou menos, quando a gente estava viajando, levando o corpo dele para lá, que o enterro foi lá. Aí ela sonhou nesse tempo aí. E ela sonhou com ele dizendo assim, Sandra, eu resolvi não ficar. Diante da situação do meu corpo, e eu tive medo e eu preferi seguir. Perfeito, aí muda toda a configuração. Aí sim, eu próprio posso decidir. E ele não era uma pessoa materialista. E ele sempre tinha isso em mente. Se for para eu viver preso com o meu corpo físico preso a uma cadeira ou uma cama. Pronto, aí sim. Aí então quem decide é ele. Pronto, aí agora temos um dado mais consistente para dar essa resposta. Ele, pronto. Ele já tinha decidido.
Está resolvido. Agora, tem muitos fatores, então não dá para a gente dizer com certeza, né? O que... Realmente não tem que ser apegado à matéria. Não tem. Bom, o apego à matéria piora essa situação. O desapego favorece. Mas cada um é dono do seu. Né? Você precisa. O que a gente precisa é ganhar essa autonomia, né? Porque nem todo mundo tem essa autonomia, essa coragem, né? Mas é possível. Podemos sim. Eu acho que. Falando do déjà vu, já tive alguns. Então podemos dizer que nossas vidas já estão traçadas, né? A gente não consegue mais mudar ou estou errado. Sim. Se eu estiver errado, eu vou ter que conversar lá em casa. Porque eu digo, a mulher não se estressa com isso não, porra. A nossa vida já está traçada. Ó, tudo e qualquer coisa, não existe aquela história de destino traçado, não existe. Tudo e qualquer coisa que ocorre, né, nas nossas vidas, ele, né, dentro desse plano, de novo a gente está entrando no pacote da outra aula. Tudo ocorre no âmbito da probabilidade. Então, o déjà vu, eu acabei de falar, é um evento menor, que tem um efeito de temporalidade muito curto. É algo que seriam nas próximas horas, no próximo dia no máximo. Qualquer coisa que tenha uma distância maior de tempo, é praticamente zero a possibilidade de acontecer. Ó, uma coisa para a gente, para sair logo do assunto, para encerrar, eu vou contar só uma história. Imagina que eu estou caminhando aqui nessa rua aqui e tem um buraco ali. Só que você está olhando lá de cima. Então, você está vendo que eu estou caminhando e está vendo que tem um buraco lá na frente. Aí, puf, apagou para você lá. Você volta para cá. Aí, o que você vai dizer? Rapaz, você vai cair no buraco. Por quê? Porque o que você viu era que eu estava caminhando na direção do buraco. Só que quando você apagou aqui e voltou, eu fiz isso aqui, ó, desviei. Eu vim para cá, eu resolvi mudar para cá. E aí eu não caí no buraco. Então, o que acontece? Todas essas questões estão no âmbito da probabilidade. É possível que, mas não quer dizer que vai acontecer. Então, você pode ter, sim, um desdobramento, você pode ter uma percepção de algo que poderia ocorrer nos próximos dias, próximas horas e tal, e aquilo não acontecer. Porque mudou, simplesmente. Não depende apenas, né, um evento complexo como esse, não depende apenas do que você está percebendo, mas e o outro? Tem que considerar também. Se eu mudei de direção, pronto, aquilo já não vai acontecer mais. Certo? Então não existe esse negócio de destino pré-determinado. Não existe. Isso aí a gente é que está construindo o tempo todo. Não, Primeiro. Tem uma... Eu vou ser breve. Boa noite. Boa noite. Ela falou de saúde e eu sou da área de saúde, então eu vou perguntar. Uma situação que sempre me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, é que no caso de tentativa de reanimação, tem um protocolo, né, do tempo e tem o protocolo da exaustão da equipe. E quando se chegava nesse protocolo de exaustão da equipe, eu queria abrir um buraco e enfiar a cabeça e desaparecer, na minha opinião, ali, porque... Queria continuar tentando, né? E assim, poxa, será que... Pelo pouco conhecimento na época, pelo pouco conhecimento de tudo que eu tenho, né? Pelo menos eu falo por mim, de espiritualismo, espiritismo, no caso, eu sentia que se a minha opinião ali fosse sim ou não, eu poderia estar sentenciando uma morte. E aí teria aquela questão de culpa. Hoje eu tenho um amadurecimento maior. E mudei também para a área de terapia, que aí eu me trato também. Então, assim, em relação à exaustão, no caso que ela falou, será quem escolhe? Poxa, a gente acaba a equipe escolhendo parar. Me responda aí. Referente. Quase igual a resposta dela. Não tenho, é impossível que eu, de uma forma sensata, te dê uma resposta que seja verdadeira ou mais verdadeira
né, ou mais precisa, é impossível, porque a complexidade dessa situação é de tal forma que não dá para a gente pensar. Então, vamos supor algumas situações só. Você tentou, chegou à exaustão da equipe, acha que ainda tem mais, mas aí o protocolo é parar, e aí fica com aquele pensamento, puxa, mas se eu tentasse mais um pouco e ele voltasse? Aí vamos para outra hipótese, tá bom. Aí, ó, sentença de morte que a equipe decidiu por exaustão. Mas e se eu tentasse mais um pouco e ele voltasse cheio de sequelas? Sentença de castigo para aquela pessoa que não teria mais a necessidade de passar por aquilo, porque dentro do plano era aquilo, ele precisava parar ali mesmo. Então, enfim, é uma resposta tão complexa que não tem como a gente decidir. Então, eu prefiro pensar assim, cumpre-se o protocolo, fez o que podia. Se encerrou ali, é porque era aquilo ali que foi feito, né? E a gente não traga culpas, nem remorsos daquilo que não foi feito. Mas, exatamente por isso, não dá para a gente saber as consequências do que eu não fiz, né? Do que eu não vivi, do que eu não foi possível. Então, é aquilo ali que é o ponto. Pronto. Eu não sei se você furou a fila, mas você está falando sem o microfone. Você está furando a fila. Você está furando a fila. Ela vai concluir. Então, a gente falando daquilo de estar num lugar, eu fui convencida, né, depois de alguns anos a vir para cá, conhecer o Lar Harmonia. Você entendeu? Não, então, a questão é que quando eu cheguei aqui, eu já conhecia aqui quando... Não, eu não conhecia, mas eu fui narrar assim, aqui era assim, tinha um negócio, foi assim que... Aí falou, não, foi assim que começou, aí me mostraram a foto. E aí foi daí que eu resolvi até fazer a Olho, foi um divisor, porque eu nunca vim aqui, mas eu já vi como era aqui, quando isso aqui começou. Uhum. Só que eu nunca vim, entendeu? Legal. De fato mesmo, foi a primeira vez. Acontecem essas coisas. Eu adoro contar histórias, sabe? Então, você me lembrou de uma história, mas eu não vou contar agora, vou só deixar vocês curiosos. Porque se eu contar essa história, vai meia hora de aula, eu vou perder o tempo. Mas uma outra hora eu conto essa história que tem a ver com isso aí. Então, na audionovela que eu ouvi, Espírita, eu não lembro o nome agora qual foi a história, mas fala que esse período de juízo, diante de uma parada cardíaca, é feita na espiritualidade com base mais ou menos de 1 minuto, 2 minutos. E o protocolo médico é 20 minutos. Então, tipo assim... Pois é. Não é o médico que decide. Bom, como eu não entendo nada de... a minha primeira formação, eu sou engenheiro, né? Apesar de trabalhar com equipamentos médicos há 40 anos, engenheiro há 40 anos. De 5 anos para cá, eu resolvi ir para o outro lado, engenharia, ciências exatas, né? Eu resolvi estudar psicologia. Então, primeiro uma formação em psicanálise clínica e agora em psicólogo. Então, saindo da área de exatas para a área de humanas. Não entendo nada de medicina. Então, não adianta, a gente não vai conseguir chegar a essa conclusão. Mas isso que você está falando é um fato. Eu sei que as decisões que ocorrem espiritualmente são realmente muito rápidas e precisas. Mas não dá para a gente saber, né, numa hora dessa, que consequências aquilo teria. Então, o que ocorreu é o que deveria ser e pronto. É a melhor opção da gente pensar, né? Bom, então vamos avançar mais um pouco, porque ainda tem um monte de pesquisas ali, como eu falei, esse agora é o 9º slide, a gente tem 432. Realmente vamos ter que pedir pizza, né? Então, desdobramentos ou viagens astrais, né? Então, existe hoje cadeiras em universidades, né, que pesquisam a respeito disso, né, da capacidade de deslocamento dessa consciência, né? Então, tem uma pessoa que já desencarnou, mas para vocês terem uma ideia, trabalhou com Chico Xavier há muito tempo. E a capacidade mediúnica dele chama-se Valdo Vieira. A capacidade mediúnica dele era de tal forma que os dois sentavam. Chico, né? Chico todo mundo conhece, né? Sabe a capacidade mediúnica. Então, Chico sentava numa ponta e Valdo Vieira na outra.
os dois começavam a psicografar. Quando terminavam, pegavam lá os textos, era o mesmo livro. Um estava escrevendo uma parte e o outro a continuidade daquilo, né? Você vê assim, a sincronia e a sintonia dos dois. Num dado momento, Valdo resolveu sair do movimento espírita e ele fundou um instituto chamado de Conscienciologia e Projeciologia. A ideia era desancorar esse fenômeno, que é um fenômeno natural do espírito, da ideia religiosa, da religião, que o espiritismo acaba trazendo isso como algo que depende de um apoio dos espíritos e disso e daquilo, e ele levou isso para a ciência. E ele teve que mudar alguma nomenclatura, né, mudou alguma coisa, mas ele, usando também um método científico, ele traz as comprovações necessárias lá e explica como ocorre esse deslocamento da consciência, né, de um plano material, físico, para um plano espiritual. Então, se tornou também um grande campo de pesquisa. Características inatas. Ocorre muito e é identificado muito também em crianças que nascem com defeitos congênitos. Sabe aquelas malformações congênitas, né? A criança nasce com uma determinada falha e, quando pesquisadas, encontraram a resposta de que numa vida anterior elas sofreram, por exemplo, um golpe de espada, uma queimadura, né, um incêndio, algo assim, e que fez com que uma das funções, quando a gente estudou, quero ver agora a questão de prova, quando a gente estudou na aula 3 o perispírito, a gente falou de uma função do perispírito chamado MOB, lembra? Modelo Organizador Biológico. Então, essa é uma função perispiritual que é o momento em que o espiritual toca no biológico, ou seja, essa função faz com que aquela inteligência celular, né, que vai se multiplicando, que vai formando o novo corpo, ela se forme a partir do que esse perispírito traga. E se ele traz uma mácula, se ele traz lá um defeito, né, porque foi o trauma da sua morte, por exemplo, da vida passada, ele reconstrói aquilo. E aí ele reconstrói uma orelha mal formada, dedos mal formados, até partes de órgãos. Por exemplo, a gente vai ver isso mais na frente, mas eu já vou falar, quando chegar no slide a gente fala, isso aqui eu já falei. Tem um pesquisador chamado Ian Stevenson, canadense. Ele, acho que talvez seja o pai dessas pesquisas de características inatas e de lembranças espontâneas também em crianças, né, de uma determinada faixa de idade. Teve um caso que uma menina, vamos dizer assim, uma jovem senhora, estava um dia lá com o seu filho, ou melhor, estou contando a história pelo final, deixa eu ir já que eu vou contar a história, vamos contar direito, né? Era um policial, ele estava num dia de folga, e ele sai num domingo e vai a uma loja dessas de conveniência no posto de gasolina, e quando ele chega lá, tinha uns meliantes assaltando o posto. E ele estava no dia de folga, mas ele, como policial, no cumprimento, né, do seu dever de polícia, ele reagiu. E quando ele reagiu, os assaltantes atiraram nele e o projétil atingiu o coração e causou lá uma lesão no septo interatrial e ele morreu decorrente disso. Bom, ele tinha uma filha, criança ainda. A filha cresceu, casou, teve um filho. Um belo dia, o menino fez uma peraltice lá, uma arte, e a mãe brigou com ele. Olha, pode fazer isso e tal. Aí ele olhou para ela e falou, olha, quando eu era o seu pai, eu fiz de tal maneira com você, quando você fez a mesma coisa. Aí ela ficou pasma. Aí ela começou a associar. Sabe o que aconteceu? Quando esse menino nasceu, ele nasceu com um problema congênito no coração. Uma malformação lá no septo também. E ela resolveu levar ele lá para o Dr. Stevenson. Quando chegou lá, ele pegou... Opa, quase que eu derrubo aqui o passador. Ele pegou lá os laudos, né, das imagens lá do coração do menino, a malformação congênita, e comparou com a lesão que o projétil lá, a arma de fogo, causou. E ele olhou e falou, é a mesma coisa. Aí ele foi olhar, pronto, tá vendo? O menino é a reencarnação, o filho é a reencarnação do pai. Ele, ao mesmo tempo, ele é o neto, o filho, o pai, olha que confusão, né? Então, enfim, tem uma infinidade de pesquisas, não tem uma só não, tem várias pesquisas nesse sentido, né?
marcas, né, de malformação. Aí, ó, tá lá a TVP, ó, que o Emerson perguntou. Então, só deve fazer se precisar, mas está lá a TVP. Inclusive, bom, quando chegar lá na hora da TVP eu vou falar sobre isso, não vou antecipar não. Acontece. Não existe, é claro que tem alguns critérios de necessidade do espírito. Então, não é bem uma regra dizer assim, olha, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não existe essa regra. O critério vai pela necessidade. Se ele precisa reencarnar, pode reencarnar. E por que não na mesma família? Não tem problema nenhum que isso aconteça. Não quer dizer também que seja todo dia, porque senão a gente vai começar a pensar agora que os nossos filhos e netos são os nossos pais, e toda hora a gente vai achar que é isso, né? Também não é assim que a banda toca, mas dizer que é impossível não é, né? Bom, então, ó, ideias inatas, né? Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos uma vaga lembrança. Então, a situação, né, de chegar aqui e achar que já conhece. Ó. Todos nós trazemos uma vaga lembrança dos nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. O espírito, quando liberto da matéria, pela morte ou pelo sono, que acontece no desdobramento, né, que a gente, quando vai dormir, então, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior a que se utilizava, quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Se a gente ficar lembrando de tudo, sabendo de tudo, você não vai formar o aprendizado como deveria, né? Portanto, por isso é melhor que a gente siga o processo normal. Bom, e aí eu falei que ia falar sobre os pesquisadores, né? O primeiro deles, esse que eu já falei, o Dr. Ian Stevenson, que um pouquinho da história dele ali, né? Em 1964, abandona o cargo que ele tinha na universidade para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, o qual foi pioneiro nas pesquisas sobre a própria reencarnação. Ele dedicou 40 anos a estudos científicos, com mais de 3.000 casos pesquisados, nas linhas de pesquisa que ele descreve as marcas de nascença como defeitos congênitos, né, o que a gente acabou de falar, e pesquisa sobre relatos de memória espontânea, também de crianças como esse, né, que era o policial, o pai, e que passou a ser o filho. Né? Isso está relatado nos livros dele, ele tem publicações. Essa historinha que eu estou contando é uma das histórias do livro. Então, essas marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Stevenson estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a um resultado surpreendente. Então, só para saber quem é, um canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Bom, essas são algumas publicações dele a respeito desses casos, não só dos casos de memórias espontâneas, mas também de marcas de nascença. O Dr. Stevenson talvez tenha sido o precursor disso, mas até hoje, ele já desencarnou, até não tem muito tempo, acho que foi em 2017, sei lá, foi na 2007, né? Não tem muito tempo, foi que ele desencarnou, mas assumiu lá, o Jim Tucker, assumiu a cadeira e continua ainda os estudos, as pesquisas a respeito. E isso a gente está falando lá no Canadá, mas em outras regiões, tem um professor Bernagier na Índia, porque, curiosamente, o que acontece, e aí, de novo, eu vou falar sobre a minha impressão. Se hoje, imagina que uma criança chega para você e fala assim, olha, na vida passada eu te paquerava, eu era lá seu vizinho e eu gostava de você e não sei o que lá e tal, você vai olhar com imaginação, né? Coisa de criança, é o que a gente vai falar, provavelmente, né? Só que em outras regiões, né, essa cultura, essa ideia da reencarnação, ela está muito mais presente. Então, por exemplo, na Índia, qualquer criança que fale algo nesse sentido vai ser levado em consideração, porque faz parte da cultura deles, né? Então, ele vai ser ouvido. Então, o que nos parece é que esses casos só acontecem para o lado de lá, né? Na Índia, no Ceilão, naquelas regiões, mas é que eu acho que existe um componente cultural, né, de
de credibilidade na ideia, né, de outras vidas. E aqui a gente muito provavelmente vai olvidar aquilo. A criança vai falar, você vai achar que é criatividade, que é a imaginação da criança, né, que é essa coisa, e a gente acaba deixando para lá. Mas eu acho que um número tão grande de lembranças, né, e de questões também de marcas ocorre aqui, assim como ocorre em outras regiões. Só que as pesquisas se fixaram muito mais pelo lado de lá. Esse professor Bernager é um indiano. Ele tem uma infinidade de publicações e de casos, né, relatados. Inicialmente, o Dr. Stevenson começou as pesquisas da seguinte maneira. Quando ele pega lá uma criança que fala sobre uma vida passada, ele diz assim, por exemplo, né, a criança disse, não, eu morei lá em tal lugar, e eu era vizinho do não sei quem, morava na casa tal, e eu morri com a doença tal. Aí ele vai pegar lá o nome da pessoa, vai lá naquela região, os cartórios, hospitais, vai pegar lá se realmente teve um laudo lá daquela pessoa, né, se realmente morreu naquele hospital, no cartório, se tem registros daquela pessoa realmente morar naquele lugar. Então ele vai pegar esses relatos. Se ele consegue isso tudo, opa, está no caminho. Então agora ele vai lá para tentar ver relatos de outras pessoas. Se conheceu, né, porque de repente se tem sei lá, 40, 50 anos atrás, pode ser que ainda tenha alguém que naquela época era criança, que agora está um adulto, mas que se lembre, não, o seu Joãozinho, me lembro dele e tal, ele ficava aqui na padaria, sei lá, estou inventando aqui, né? Então ele vai buscar relatos lá. Enfim, ele montou uma forma, né, um método também científico de trazer essas comprovações. E esse método foi repetido lá pelo Bernager, pelo Jim Tucker e por outros pesquisadores. Aqui no Brasil, a gente tem uma pessoa ilustre também, né, que é um engenheiro, que também seguiu por esse caminho, né, de pesquisas. Aí, infelizmente, quando você vê lá que o doutor Ian Stevenson teve 3.600 casos, o Jim Tucker tem 2.000 e não sei quantos, o Bernager tem, sei lá, 5.000, porque a região dele é fartíssima, né, de casos. Aí você vê o brasileiro e tem lá meia dúzia de casos. Aí não é porque não acontece aqui. É que, primeiro, pesquisa aqui é um negócio caro, né? A gente tem que ter incentivo, grana, né? Quem banca a pesquisa? Imagina que se eu tenho que viajar para o interior aqui para saber se a pessoa nasceu lá, já custa, né? Tem que coçar o bolso. Então, imagina se eu tenho que ir para outro país, se a lembrança do menino foi que era na Europa e tem que ir para lá para pesquisar. Então, custa, né? E a gente não tem muito recurso para isso. Então, acaba que as publicações são de número muito menor, né, aqui na nossa região. Não quer dizer que elas não aconteçam ou que não existam, porque isso está pulverizado, né, em todas as regiões. Bom, então, o conceito, a ideia, esse livro ainda é do Dr. Stevenson, né, mas a ideia é que crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas e hindu do sul da Ásia, entre os povos xiitas do Líbano e Turquia, as tribos da África Ocidental e do Noroeste americano. Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memória de vidas passadas, dos quais 65 relatórios delatados foram publicados. Então, desses 2.600, ele apurou que esses 65 não tinham-se dúvida a respeito daquilo e publicou num livro. Então, como eu falei, né, essa região toda da Ásia e do Oriente, não é que tenha mais casos, mas também tem mais dinheiro, mas tem também mais pessoas que vão acreditar naquilo e que vão atrás, né? A gente aqui talvez deixe passar, né, por não ter essa crença enraizada em nós. Bom, então, casos aqui, né, marcas e defeitos de nascença. Todas essas fotos aqui e esses casos estão publicados nos livros, né? Esse aqui é Reencarnação e Biologia, o livro
do Stevenson, né? Então, foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele, eram resquícios de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, lanças de espadas, golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, né? Dentre outros. Então, as marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo espiritual. Então, imagina que, numa determinada encarnação, esse determinado espírito, estou inventando uma história, isso aí não é de Stevenson, não, estou inventando aqui. Numa determinada parte da vida, a pessoa sofreu lá um golpe de espada que seccionou a orelha. E ela teve uma hemorragia e um sangramento e não sei o que lá, blá, 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 pronto, desencarnou, morreu, né? Aí o que acontece? Aquela emoção, aquele trauma, ele fica marcado de tal forma no perispírito, e ele fica ali maculado, que quando há a oportunidade de uma nova encarnação, esse perispírito, ele entra num processo de prostração de forças, de condensação, para que ele seja acoplado fluidicamente ao óvulo fecundado. Só começa, de novo, estou dando pista da próxima aula, né? Quando ocorre o início? Quando o óvulo fecundado adere o endométrio, nidou. Quando isso acontece, abre a possibilidade da conexão fluídica que marca o início da reencarnação. Aí, nesse momento, esse perispírito que está preparado, né, ele está ali prostrado já, ele se conecta ao óvulo fecundado e começa a interagir. Aí, aquela função chamada MOB vai operar a construção do novo corpo. E aí, houve uma mácula muito forte aqui, porque criou, né, um vínculo emocional que, na hora de eu reconstruir o novo corpo, eu vou levar aquela falha, a orelha que foi o motivo da minha morte anterior. Aí a malformação biológica acontece em função disso, né? Enfim, essa história eu estou inventando, não é verdadeira não, mas tem outras histórias aí que o professor Stevenson vai contar, né, de queimaduras, de golpe de espada, né? Aqui eu acho, não me lembro, mas acho que foi alguma coisa de espada também e tal. Bom, e aí chegou lá na questão das terapias de vida passada, né? Teoricamente, olha quem são as pessoas e como deve ser feito, né? A TVP, ela se insere na abordagem da psicologia transpessoal, abrange recordações extraídas sob hipnose ou terapias de vidas passadas, porque pode ser duas técnicas aqui, né? Uma que chama propriamente de TVP e outra que entra a hipnose, né, como coadjuvante. Esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras e espiritualistas, esse texto aqui está ipsilitre ao livro, então deveria incluir aqui psicólogo, psiquiatra, psicólogos, né? Eu peguei do jeito que está no livro. Então, psiquiatras, espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos, chamado TVP, terapia de vida passada. Então, se tem um trauma, se tem uma mácula, esse tratamento é eficaz, ele vai fazer com que você regrida aquele momento do trauma, né, aquela época que aconteceu, e você lá vai dissolver aquilo a partir, né, do manejo do profissional que sabe cuidar disso. Por curiosidade, voltar por voltar, minha opinião é não, porque pode dar ruim, pode voltar pior do que foi, né, se não tem a necessidade. Então, é a minha opinião. Aí, eu fiz uma brincadeira com vocês no início. Vocês recordam? O que eu falei no início? Que eu não acredito em reencarnação, né? Você sabe que é verdade, eu não acredito em reencarnação. Mas tem um porquê. Eu me inspirei na doutora Ellen Van Bach, porque ela ela usava essa técnica de regressão e ela começou a perceber que haviam relatos de pacientes na clínica dela de que
falavam de acontecimentos que ocorreram antes da vida uterina. E aí ela começou a ficar muito curiosa com aquilo, né? Ela falou, peraí, como é que pode isso, né? Porque ela regredia até, o útero para que ela pudesse encontrar ali um trauma, algo que pudesse ser resolvido, mas ela via que ela começou a ouvir relatos de antes daquilo. E ela falou, não, peraí, eu vou selecionar aqui fazer um recorte de público aqui, dessas pessoas que fazem relato, e vou fazer uma pesquisa sobre isso. Agora eu preciso saber a verdade, né? Então, para saber quem é, a doutora Ellen, em 1982, fez um relatório de aproximadamente 1.000 casos de pessoas que retornaram usualmente, através de hipnose, num grupo de regressão, a experiência do nascimento e antes desse. E um padrão desenvolveu-se nitidamente devido aos relatos desses indivíduos, que mostram uma consistência considerável. E, em muitos casos, o indivíduo lembrava-se de vida prévia e do tempo entre as vidas. Quer dizer, ele não só lembrava da vida passada, quanto do intervalo. Então, olha, a vida passada morreu, ficou lá na erraticidade, e ele lembrava e relatava isso, e nova encarnação, e ele lembrava disso tudo. Aí, o que aconteceu? A doutora Ellie chegou a essa conclusão aqui. E ela falou, olha, eu não acredito em reencarnação, eu tenho a certeza que ela existe. Então, eu, parafraseando a doutora Ellen, eu também não acredito em reencarnação. Eu sei que ela é um fato. E o fato é que, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, você vai reencarnar. E aí, uma vez aí, né, o Adenauer fez uma brincadeira, que eu falo assim, não, ele faz essas coisas e a gente, né, a pessoa falou assim, não, eu não acredito em reencarnação. Ele fala, então morra, que você vai ver. Não precisa a gente falar desse jeito, mas é isso, é um fato, não é uma questão de crença. Então a reencarnação, aquelas pesquisas todas que eu mostrei para vocês no início, elas trazem essa ideia da crença, das pessoas que acreditam ou que não acreditam. Só que o ponto é que ela não é uma questão de acreditar, né? Ela é um fato. Então, o que permeia aos nossos pensamentos é a crença, né? De que ela exista ou não. E eu aposto, aí suposição minha, que algumas dessas pessoas que afirmam acreditar ainda têm o pé atrás, não fica naquilo, será que é mesmo, né? Não me lembro, poxa, como é que vai ser e tal. Tenho a curiosidade de saber. Eu tive um chefe que depois virou sócio e que depois desencarnou, olha que coisa, né? Que ele falava assim, olha, Luiz, eu desejo que você tenha razão, que você esteja falando o que é, porque eu não acredito. Ele era agnóstico. Eu acho que não tem nada, acabou, não tem nada disso e tal. Ele desencarnou, mas eu não encontrei mais ele não voltou para contar. Então, eu não sei se ele já acredita agora, né? Talvez um dia, num desdobramento, quem sabe, né, ele venha, e aí eu vou poder ter essa história para contar. Mas ele dizia que ele desejava que eu estivesse certo, porque para ele não tem essa hipótese, né? Bom, então, é isso aí. Aí, eu tinha falado, né, que havia um pesquisador brasileiro, né, e que também publicou alguns casos a respeito disso, mas ele foi muito além, porque esse cara, né, o professor Hernani Guimarães, né, olha só, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor de pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que é o IBPP. Esse cara, ele nomeou, para vocês terem uma ideia, nomeou aquele modelo, vamos dizer assim, né? Aquela função do modelo organizador biológico. Ele nomeou, ele fez os estudos todos e chegou à conclusão, né, inclusive com o modelo tridimensional, quer dizer, com os recursos dele da época, né, de como se processa essa interação entre o espiritual e o biológico. Então, esse doutor Hernani é o cara também, né? Não é o cara do Roberto Carlos, mas é o cara. E aí, ele publicou um caso que sugere a reencarnação, o nome do livro, né? Então, você vê que não faz...
ele e mesmo os outros pesquisadores, eles não fazem aquela afirmação assim, olha, existe e pronto, né? Mas eles sugerem que ocorra. Então, ele coloca lá, o nome do livro é Reencarnação no Brasil. 8 casos registrados entre 75 estudados. Olha a diferença dos números, né? Grana de pesquisa e tal, e possibilidades. Então, ó, os estudos com crianças entre 2 e 4 anos, com recordações reencarnatórias registrados com a devida precisão, nome, localidade, etc. Esses casos são aqueles que foram confirmados a partir desse método, né? De ir lá, olhar a origem, né? Os laudos lá do hospital, caso tenha realmente desencarnado num determinado hospital, e da doença, e dos cartórios lá em relação à moradia e à existência da pessoa. Então, esses casos são absolutamente comprovados nesse sentido. Bom, então até aí. Aí, agora essa pergunta para vocês, né? Dito tudo isso, por que a gente esquece, então, do passado? O que vocês acham? A gente já tinha criado um caso aqui, né, entre eu e o Rodrigo, né? Já tinha criado aqui uma historinha fictícia aqui entre eu e o Rodrigo, mas existem outras questões por trás disso. O que vocês acham? Por que a gente esquece? Para se proteger, né? Tem eu falei aqui, eu repeti, que é para poder avançar, né, antes do microfone chegar. Então, existe eu não sei se um mito, né, uma fala popular que diz que existe o véu do esquecimento. Já ouviram falar? Né? E que quando a gente reencarna, a gente ganha esse véu do esquecimento e, portanto, a gente não relembra. Bom, eu vou fazer eu não sei se eu já tinha feito essa planificação com vocês antes, mas imagina que esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão física, esse aqui da dimensão espiritual e esse aqui da dimensão do espírito. Aí o que acontece? Quando há o desencarne, o que acontece? Esse corpo aqui, que viveu, né? Agora é aquela hora que vocês falam assim, nossa, não acredito, né? 60 anos, olha, eu falo, nossa, parece 30, né? Aí, 60, tudo que eu vivi, que eu aprendi, ela ficou séria, ela não gostou. Ó, né? Aí, 60 anos de aprendizado, tudo isso que está vivido está guardado aqui na córtex cerebral, através das conexões lá dos neurônios, né? As conexões sinápticas, criam locos de memória física das experiências que eu vivi agora. Eu estava com medo dessa placa, ela chegou. Vou correr. Aí, quando esse corpo morre, toda essa experiência morre também. Só que, no processo, parte, né, o que significa lembrança emocional é guardada lá no perispírito, no corpo emocional. O que a habilidade é guardado no perispírito também. Então, tudo que o espírito vivenciou está guardado aqui no perispírito. Aí o que acontece? Um novo corpo vai reencarnar. Ele se acopla, né? A gente já falou do processo, óvulo fecundado, nidou, ele se conectou, começa a crescer um novo corpo. A córtex cerebral está zerada. O que significa que ela não tem aquilo que foi vivido no passado. Então, fisicamente, a gente não se lembra, porque isso não está no seu cérebro novo. Por isso, você não se lembra. Agora, por que uma TVP faz você lembrar? Porque ela vai mergulhar você no seu inconsciente, ou no seu perispírito, para que você lá encontre as lembranças, os momentos vividos, o aprendizado, e etc. Então, é esse o porquê que a gente não lembra, porque fisicamente a memória não está na córtex cerebral nova. Tá, e por que tem casos de crianças que lembram? É a exceção da regra, esse é o ponto. Sim, mas então, que mecanismo faz com que registre na córtex cerebral? Então, não registra, esse é o ponto. Ele pode ocorrer depois, porque olha como é que acontece. A reencarnação, ela inicia na nidação, vamos dizer assim, é onde abre a possibilidade da conexão entre o perispírito e o óvulo fecundado. Ela abre a possibilidade ali, mas ela não se conclui ali. Alguns teóricos da psicologia vão dizer que a personalidade só vai se formar lá próximo dos 14 anos. Outros agora, mais modernos, vão dizer que isso vai além. E agora, mais recentemente, está se dizendo até que a adolescência está indo até 20, 21 anos. Então, o que acontece? Significa que, mecanicamente, a formação do sistema nervoso
também ainda não está pronto. E a encarnação também não. Aí o espírito está como se tivesse um pé lá e outro cá. Não é porque a informação está na córtex cerebral, mas é porque ele tem a capacidade de fazer acessar espiritualmente, porque a reencarnação ainda não está totalmente conclusa. Então, quando ele acessa isso, lembra e fala e conta para alguém, ele memoriza. Agora ela foi para a córtex, mas ela não estava antes. Se você sonha à noite, acorda de manhã e não conta para ninguém que você sonhou. De noite, se você quiser contar, talvez você não lembre do sonho todo. Você fala, não, era mais ou menos isso. Por quê? Porque o sonho ele acontece numa instância fora dessa dimensão, é no seu inconsciente. Se você acordar, contar para alguém, ou então o seu terapeuta vai dizer para você, anote seu sonho. Porque quando você está anotando, você está gravando ele na sua córtex cerebral, está criando um locus físico de memória. Aí você vai lembrar dele amanhã, depois. Mas se você não anotar, se você não contar, ele não foi para a sua córtex. Ele está numa outra instância ainda. Então, esse é o que ocorre com as crianças. Só essa para a gente poder avançar e encerrar, porque já chegou o nosso horário. Você falou aí que o inconsciente é igual ao perispírito? Está no perispírito. Ah, o consciente está no perispírito. A mente está no perispírito. Mas isso é papo para a gente falar lá no ciclo... Nem sei qual é o ciclo. Ciclo 2 a gente vai dar uma palhinha sobre isso, mas mais na frente a gente vai adentrar esse ponto. Mas pode já guardar. A mente está no perispírito. Bom, então, gente, para a gente finalizar aqui, já falamos por que acontece o esquecimento do passado, né? É um mecanismo que permite, né, a vantagem disso, ele permite um novo começo. A gente vai ter a possibilidade de recomeçar sem lembrar dos maus feitos do passado. E tem uma infinidade de inconvenientes, mas também de vantagens, né? Oportunidade de recomeço, lembranças, sem as lembranças perturbadoras, a reconciliação de antigos adversários, superação de traumas passados. Agora, se eu me lembro, poderia humilhar-nos imensamente pela lembrança desagradáveis de muitos delícios. Se eu vou lá atrás e descubro que eu era um assassino serial killer no passado, eu vou voltar agora e falar, meu Deus, olha o que eu fazia e tal, isso vai me causar agora, né, traumas e problemas. Então, volto a falar, só vai se precisar, senão é melhor não ir. E aí, para a gente encerrar hoje, e como eu falei, a gente não vai esgotar esse assunto, semana que vem vai estar falando ainda sobre reencarnação de um outro prisma, mas vai estar falando, eu queria que vocês não acreditassem em absolutamente nada do que eu falei para vocês, mas que vocês vão pesquisar, porque tudo que eu falei para vocês é a minha impressão a respeito disso, né? É o que eu concluí a partir do que eu li, do que eu estudei, do que eu ouvi. Então, são as minhas impressões. É preciso que vocês construam a sua impressão. E aí, olha o manancial bibliográfico que a gente tem, né? As Vidas Sucessivas, de Albertes de Rocas, Reencarnação no Brasil, lá do professor Hernani Guimarães, Morte, Renascimento e Evolução, também do Hernani, Vida Pretérita e Futura, do professor Bernager, aquele indiano que eu falei, Eu Sou Camille Desmoulins, Hermínio Miranda, Investigando Vidas Passadas, Dr. Raimundo, enfim, olha a infinidade de livros, e que muitos deles ali, alguns, o Hernani acabou se tornando espírita, mas o Bernager, então, o Bernager é hindu, não tem nada a ver com espiritismo. A maioria deles ali não estão vinculados a nenhuma filosofia reencarnacionista, nem religiosa, e completamente fora do movimento espírita. Então, foram pesquisas que foram realizadas em nome da ciência e chegaram a algumas conclusões, como a doutora Ellen, né, que me faz parafraseá-la em dizer que eu não acredito em reencarnação. Mas agora vocês já sabem por quê, né? É porque não é para acreditar mesmo, é para entender que é um fato. Gente, por isso, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro, né? Que seja breve. Muito obrigado.